Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, aula 11. Vamos continuar aqui, princípio aditivo multiplicativo. Hoje aqui a gente entra, é bem consequência da aula passada mesmo. E você já tem esses slides aqui, inclusive, no Classroom, porque é a continuidade do que está lá no finalzinho da aula 10, né? Eu deixei, não tirei. Então, hoje eu vou fazer isso, explicar esses assuntos e eu vou fazer exercícios que eu trouxe de revisão, tá? Eu acho que não postei ainda esses exercícios, mas eu vou, assim que acabar a aula, eu já posto tudo. Bom, hoje eu também passei para vocês no Classroom as recomendações da próxima avião, da avião 4. Então, vamos lá, tentar recapitular aqui o que eu escrevi lá. Na quinta-feira agora, dia 5, eu espero receber o e-mail de vocês com o nome de vocês, né? Caso se façam em dupla, só um dos dois pode mandar. Então, vocês mandam, meu nome é fulano de tal, só isso. Se for dupla, minha dupla sou eu e fulano de tal, tá? Vocês me mandam por e-mail até quinta-feira, dia 5 às 6, tá legal? Antes de começar a aula, né? Porque aí eu vou saber quem de fato vai apresentar no dia 12, tá? Então tá, aí isso, quinta. Aí na quinta-feira, depois da aula, depois das 8, eu vou preparar as questões, e aí, caso seja em dupla, e caso eu escolha uma questão fácil para a dupla, eu vou pôr mais uma outra para ficar coerente em grau de dificuldade com os demais, tá? Se for um único aluno que for falar, não for uma dupla, aí eu vou ponderar também de acordo com o grau de dificuldade da questão que eu vou escolher. Mas para, de modo geral, ser uma questão. Só se for em dupla, né? Aí eu pondero duas, até para ficar igual com os outros aí. Mas eu recomendo muito que vocês façam em dupla, inclusive até para poder vocês trocarem ideias, né? Conversarem. É sempre bom conversar com alguém que você está estudando para ajudar o outro e você acaba se ajudando. Tá? É sempre bom fazer isso. Então tá, isso é quinta. Aí na quinta-feira eu vou postar até o final do dia, até o final da noite, né? As questões para o dia 12 vocês apresentarem, aí eu espero que vocês apresentem sem demorar muito, assim, né? No máximo 10 minutos por dupla, ou se for uma única pessoa, menos um pouquinho do que isso, para dar tempo de todo mundo falar e eu também interagir com vocês e tudo mais, tá? Mas a ideia é que vocês participem, né? Não é, igual eu estava falando antes, não é para vocês fugirem, mas sim para virem mais alunos, porque vocês estão bem ausentes aqui nas aulas, né? Então, e eu, como eu falei também, ela vai ter peso 2. Essa avião aí vai ter peso um pouco maior em relação às outras, tá? Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre o que o Samuel colocou, né, da avião 3, a correção dessa, eu posso fazer sim, na próxima aula. A próxima aula de exercício, né? É de exercício das aulas 10 e 11, né? São dessas aqui de princípio multiplicativo e aditivo. Então, acho que é melhor não fazer e eu postar o gabarito, porque aí vai ficar melhor, tá? Eu posto o gabarito lá do avião 3 para vocês. Tá legal, Samuel? Aí, se tiverem dúvida, me pergunta. Pode ser durante a aula e tal, só para ser de acordo com os exercícios, até para ajudar vocês para avião também 4. Beleza? Então tá, se vocês não tiverem mais dúvida, vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Indo bem direto ao ponto, né? Eu espero que vocês tenham estudado o conteúdo da aula passada, porque hoje é dar continuidade àquilo lá. Se tiverem alguma pergunta do conteúdo passado, pode perguntar também durante a aula, sem problema. Mas, enfim, o que nós vimos na aula passada foi assunto de princípio aditivo e princípio multiplicativo, né? Então, para que isso serve, né? A gente usa esses dois princípios para a gente conseguir encontrar tamanhos de conjunto, né? Determinar a cardinalidade de conjuntos. É para isso que servem esses dois princípios. Nós vimos que o princípio multiplicativo, inclusive, você consegue chegar nele utilizando o princípio aditivo. Retornando ao primeiro exemplo que a gente viu na aula lá, era algo como, eu tenho um conjunto de filmes, eu tenho um conjunto de peças de teatro. Era aquele exemplo lá. Aí eu só podia fazer uma única coisa. E aí perguntavam quantos eram as possibilidades, né? E você tinha que somar.
Tinha um outro caso lá, o exemplo 2, você podia fazer duas coisas, né? Então, você podia fazer... Aliás, você tinha dinheiro para fazer duas coisas. Era uma peça de teatro e um filme. Você não podia fazer duas peças de teatro ou dois filmes, não. É um de cada tipo que você tinha que fazer. Os programas, né? Dois, mas sendo que um de cada tipo. E aí perguntava a mesma coisa: quantas são as possibilidades? E só um parênteses aqui, nesse assunto, para deixar bem claro para vocês, o que a gente está interessado é isso, é determinar quantas são as possibilidades de alguma coisa, tá? Então, em análise combinatória, aqui nesse curso, principalmente, a gente lida com isso. É saber determinar quantas são as possibilidades de algumas coisas. E quantas são as possibilidades, na verdade, é quantos elementos existem num conjunto específico que possui restrições, inúmeras restrições. Você pega um conjunto com outro conjunto e monta um outro conjunto, e aí você adiciona a restrição. A gente viu alguns exemplos lá. Bom, na aula passada, fechando parênteses, né? Retornando a isso do que eu estava falando lá dos dois programas que você poderia fazer. A gente viu que você poderia fixar um filme. Dado que você fixou um filme, você vai ter 4 opções de teatro lá, de peças para poder assistir. Então, cada segmento aqui associa a gente um possível programa, né? Porque aqui é esse filme um com essa peça um, e aqui é esse filme um com a peça 2, filme um com a peça 3, filme um com a peça 4. Então, uma vez que você fixa um tipo de filme que você vai assistir, você vai ver as possibilidades que você vai ter agora para fazer peça de teatro, que eram 4. E aí você poderia somar. Não, então tá, então são 4 para esse filme um, mas agora eu vou mudar o tipo de filme. Eu não quero assistir esse filme, mas é esse. Dado o filme 2, você vai ter 4 peças também para assistir. Então, ao final, você vai ter 4 mais 4, porque associado ao filme 2 você tem 4 opções de peça, mais 4, e aí você vai ter a quantidade de filmes aqui associados. Sei lá, se fossem 3 filmes, 4 peças de teatro, você tem 3, você tem 4 mais 4 mais 4. Isso é o princípio aditivo. Pensando, então, em termos do princípio multiplicativo, o que você está fazendo, na verdade, é pegando cada elemento, cada ocorrência, cada evento desse conjunto de filmes, você está associando a todas as outras possibilidades do outro conjunto. Então, para cada um, você está associando a 4 do outro, como tem 3 desse, tem um slide que explica justamente isso. Então, é 3 vezes 4 que dá a resposta. Tá? Isso é uma recapitulação muito grosseira sobre esses dois assuntos que vimos na aula passada. Então, passado agora para frente, o que, que a gente vai ver, né? Passando agora para frente, né? O que a gente vê são consequências desses dois princípios. Beleza? Uma primeira consequência que a gente vê é o conceito de permutação, depois o conceito de arranjo, depois o conceito de combinação. São termos que a gente estuda isso já na escola, é conteúdo de vestibular, de ensino médio, sei lá, ensino fundamental até já estuda isso, mas vocês não precisam saber o nome dessas coisas para conseguir resolver exercícios que usem essas coisas. Os exemplos que vimos na aula passada, eu consigo... vocês conseguiram entender? Eu espero que vocês consigam fazer exemplos similares usando somente esses dois princípios, tá? Mas a gente pode ver aqui hoje nessa aula que, na verdade, se você pensar em, de alguma forma, a aplicação desse princípio multiplicativo, o nome disso, na verdade, é permutação. É algo mais particular, tá? Ou, se você quiser algo mais, com uma outra especificidade, a aplicação desse princípio multiplicativo, vai virar o nome que a gente chama de arranjo. Ou, se você quiser com alguma outra especificidade acho que está certo, né? Vira combinação. Mas são casos particulares, tá? Você sabendo bem esses dois princípios, entendendo bem o que a questão está dizendo, conseguindo separar bem as restrições, você consegue resolver questões que envolvem permutação, arranjo, combinação, sem nem saber o nome disso, desses termos, tá? Então, vamos tentar enxergar como isso é possível, tá? Esse é o foco principal de hoje. São poucos slides, não tem muito o que explicar aqui. Na verdade, eu vou tentar
sumarizar bem essas três coisas juntas, relacionando uma coisa com a outra. E depois tem também exercícios que a gente vai fazer, uns três, que cobram esse assunto aqui. E na lista vocês têm bastante exercício lá que eu já postei para vocês hoje, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é o problema que envolve esse conceito de permutação, tá? Antes de entrar nesse assunto, só abrindo outro parênteses aqui, se eu tivesse mais aulas, eu falaria de permutação com repetição, permutação circular, arranjo com repetição, arranjo circular, combinação com repetição a gente vai ver. Daqui a 2 aulas a gente vai ver combinação com repetição, que é até um pouco mais geral do que permutação com repetição, arranjo com repetição, mas a gente poderia ver isso bem separado, bem detalhado. Eu estou dando assim as três coisas juntas e simples, aqui vocês vão ver, permutação simples, não é permutação com repetição ou permutação circular, porque essas demais aí, que eu não vou falar, vocês conseguem chegar até elas sem nenhuma dificuldade. Uma vez que vocês entendem o que é o princípio multiplicativo, entendendo a aplicação desses conceitos nos exemplos, vocês conseguem, sem nenhuma dificuldade, fazer um exercício que envolve permutação com repetição, por exemplo. Sabendo a evolução que a gente faz de permutação para arranjo, vocês conseguem claramente entender essas coisas. Eu vou até tentar pontuar isso na próxima aula, dos exercícios que eu vier a fazer com vocês. Resolver exercícios que envolvem repetições com permutação, com arranjo, e a gente consegue fazer sem nem mesmo eu explicar em aula esses assuntos. Essa é a minha meta aqui, tá? Então, vamos voltar para cá, o que é uma permutação simples. Então, vamos lá. A gente quer resolver um problema que envolve permutação bem parecido com esse exemplo, tá? Eu vou aqui, de igual à aula passada, primeiro passar exemplos, e com os exemplos a gente entende os fundamentos. E aí a gente consegue evoluir as questões, adicionando restrição, misturando as coisas, e assim vai, tá? Então, o tipo de pergunta é: de quantas formas podemos organizar 4 pessoas numa fila? Aqui foi um exemplo bem específico que eu estou trazendo, pessoas e fila, mas poderia mudar. Você quer organizar nadadores lá das Olimpíadas, a ordem que eles chegam, tá? Então, você tem aí uma série de possíveis questões que você consegue pensar bem similar a esse tipo de pergunta aqui que eu estou fazendo. Então, o ponto é, você tem elementos distintos, são 4 pessoas, não tem pessoa igual a outra, mesmo que sejam gêmeos, são diferentes. São pessoas, elementos distintos. Você quer saber como você pode organizar uma fila? Na verdade, você quer saber de quantas formas isso pode aparecer. Se vocês lembrarem, na aula passada, eu passei um exemplo de uma palavra que era chinelo. E a pergunta era: quantos são os anagramas dessa palavra chinelo? O que é anagrama? Retornando lá ao que eu falei na aula passada, é quantas palavras você consegue obter com essas letras aqui, né? É o número de embaralhamentos que você pode fazer com essas letras, né? O H, I, N, C, E, L, O. É um anagrama com essa palavra aqui, certo? E você consegue enxergar que esse problema que eu escrevi aqui é muito parecido com esse? Vocês enxergam alguma semelhança dos dois problemas? O Guilherme enxerga, mas assim, fala um pouco mais aí. O que parecidos são esses dois problemas? A posição importa nesse caso. Posição importa porque você tem elementos aqui, e se você troca a ordem dessas letras aqui, você gera uma nova palavra. Com certeza você vai gerar uma nova palavra ao alterar a ordem de 2 letras, alterar a posição de 2 letras, né? Então você tem aqui letras que são distintas. Você tem uma ordem que você lê uma palavra da esquerda para a direita. Não é isso que a gente lê a palavra? A não ser que você esteja aqui no alfabeto árabe, que é da direita para a esquerda, né? É da esquerda para a direita que a gente lê. Então, se você está olhando
elemento que está na primeira posição, ele vai ter uma identificação. É a letra que está aqui, certo? O que o Guilherme respondeu realmente é isso. Ambos os problemas, né, tanto esse de anagramas de palavras, ou esse daqui de ordem de pessoas numa fila, eles tratam de um problema que procura observar uma ordem. Ok, procura observar uma ordem. Mas olha como, na verdade, os dois problemas são exatamente os mesmos. Eles são idênticos, só muda a quantidade de letra. Aqui são 4, aqui não são 4 letras. 4 pessoas, aqui não são 4 pessoas, aqui não são 4 letras, são mais do que isso, né? Mas olha como é a mesma questão que está sendo passada. Por quê? Você pode pensar um conjunto, vamos pensar as pessoas, tá? Então, pensa no nome aí, sei lá, Carlos, Hugo, Ila. Eu estudei com uma Ila já na escola, Ila. Fala o nome com alguém com I. Ivan. Sei lá, Nayana, é o nome da minha namorada, Nayana. Então tá, aqui, são pessoas, é um conjunto de pessoas. Você escolher a ordem que as pessoas vão aparecer, vai ter alguém em alguma das possibilidades aí, das possíveis ordens, uma dessas vai ocupar a primeira posição. A primeira, na fila que está aqui, o que é aqui, nesse exemplo, a primeira posição do anagrama. Concordam? E depois vai sobrar uma segunda pessoa, uma segunda posição, para você ocupar uma das 3 pessoas que ainda restaram, aqui nesse exemplo. O que aqui, da mesma forma, uma vez que você ocupou a primeira posição com uma letra dentre as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, vai restar agora para a segunda posição uma dentre 6 possibilidades. E assim vai por diante. Então você vê que os dois problemas, o que eu apresentei na aula passada, isso aqui, que era anagrama para a palavra chinelo, é igual esse problema aqui. É igual. E como é que a gente resolveu lá? Primeiro, aqui eu retorno ao ponto que eu não espero que vocês tenham como resposta um número. Eu não estou interessado aqui em saber que vocês sabem me dizer qual é o número. Se vocês sabem retornar o número. Eu não estou interessado em saber o número. Eu estou interessado em saber que vocês sabem argumentar como se chega até esse número, tá? Então, eu quero que vocês escrevam bem e argumentem quando estiver explicando também bem o que é uma configuração, como você tem um elemento que satisfaz esse conjunto solução. Isso que é uma configuração. Na aula passada eu falei sobre isso. Nesse problema aqui, uma configuração é o quê? É uma sequência de 4 pessoas em fila. Na verdade, é um elemento que satisfaz essa restrição apresentada. Certo? Você tem 4 elementos e você quer saber como são as formas de você listá-los numa fila, né? Então, você tem que evocar aqui o princípio que você está utilizando, indo bem direto ao ponto, sem ficar explicando aquele conceito todo. Você tem uma primeira posição numa configuração, então, com 4 objetos possíveis para você ocupar. Então, para a primeira posição, você tem 4 possibilidades. Agora, para a segunda, vão restar 3, para a terceira, vão restar 2, para a quarta, só vai restar uma. Então, é o princípio multiplicativo que se aplica aqui, pela mesma justificativa que eu expliquei a vocês na aula passada, que é a resposta para aquela questão lá na palavra chinelo, era 7 vezes 6 vezes 5 e assim por diante. Lá nem era exatamente essa mesma questão, porque eu pedia que as vogais aparecessem todas juntas, né? Mas vocês lembram que, retornando ao exemplo lá, eu queria, então, quantos anagramas existiam com a palavra chinelo, de modo que as vogais estivessem sempre juntas. Sendo que, se vocês lembrarem do passo a passo da resolução, aquela visão mais alto nível, igual eu expliquei na aula, qual era o primeiro passo? Era remove as vogais. O segundo passo, vê quantas são as formas de você criar os anagramas com as consoantes. Quais eram as consoantes? Era C, H, N e L. Ou seja, 4 consoantes.
Então, esse problema, assim, que é exatamente aquele passo que a gente viu no exemplo passado lá da aula da palavra chinelo, é exatamente igual a esse. Você tem aqui 4 elementos distintos, quer saber quantas são os anagramas, ou seja, quantas são as possíveis ordens dessas 4 posições. Tá? Então, por que eu estou retornando a esse problema? Eu estou retornando a esse problema porque isso é justamente o conceito de permutação. Tá? Então, falando de modo geral, quando queremos saber quantas são as arrumações de N objetos distintos em ordem, resolvemos da seguinte forma: é N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, e assim vai descendo. Ou seja, aqui no exemplo, era o N é o 4, N menos 1 é o 3, N menos 2 é o 2, e assim por diante até chegar a 1. Tá? Então, olha o tipo de questão que a gente está buscando aqui. É o tipo de questão que você tem N elementos, ou seja, você tem uma quantidade dada de elementos. Tá? Você quer simplesmente saber quantas são as formas de você ordenar, de você arrumar, ou, em outras palavras, você permutar. Quando se fala permutar, é você fazer essas trocas, essas várias arrumações. Até a gente usa o termo permuta, né? Fazer uma permuta, fazer uma troca. Quantas são as permutações? É isso. É quantas são as possíveis arrumações dos elementos que você tem em mãos. Repara no seguinte: você tem N elementos. Você quer ordenar os N elementos. N para N, tá legal? E claro, como você está interessado na ordem desses N elementos, então, claro que a ordem importa, né? Porque se você altera 2 letras aí, você vai criar uma nova permutação, uma nova sequência com aqueles elementos. Tá legal? De modo geral, isso que a gente chama, então, é permutação dos N elementos, tá? Então, você vê que vocês já sabiam resolver problemas que envolviam permutação, porque na aula passada a gente resolveu problemas que envolviam permutação. Tá legal? Tá claro o que eu estou falando? Então, você consegue explicitar o seu princípio multiplicativo de um jeito de modo a se encaixar nesse problema de permutação. Esse é o ponto. O princípio multiplicativo é o grande guarda-chuva. Restringindo a um ponto específico disso, você fala de permutação. Tá legal? Então, a gente denota permutação de N elementos por P maiúsculo e de N. Por exemplo, se forem 10 elementos, então é P de 10, tá? E isso é igual a N vezes N menos 1, e isso chegar até a 1. Então, antes de a gente falar desse exemplo da aula passada, né, só porque aqui já não apareceu, antes de falar dessa frase, em outras palavras, vocês estão apresentados à aula de hoje ao termo fatorial, tá? Então, permutação de N elementos, de novo, é isso daqui, tá? É quando, então, você tem N elementos distintos, você quer saber quantas são as formas de você arrumar numa fila esses N elementos. Que seja arrumar numa fila ou ter um anagrama de uma palavra com todas essas letras distintas, com letras distintas, tá? E aí você pode pensar em inúmeros exemplos que se encaixem a esse tipo de pergunta, a esse tipo de abordagem, tá legal? E como se resolve isso? É o princípio multiplicativo, é aplicar o conceito que a gente viu na aula passada, quando eu falei de exemplos que envolviam filmes e peças de teatro, ou sei lá quais foram os outros exemplos que eu falei lá. É exatamente o mesmo conceito. Então, vocês conseguem chegar a isso sem nem saber o nome. Saber permutação não é necessário. O que é necessário é saber resolver, saber o porquê isso é a resposta. Isso a gente viu na aula passada. Só para anotação, então, você pode escrever na sua resposta, e muitas das vezes, assim, P de N, eu já entendo que é a permutação dos N elementos. O que é interessante aqui, que eu estou apresentando agora, nesse curso, né, é o conceito de fatorial. Então, se eu escrevo P de N, que é o que está aqui, eu já sei que é N que multiplica N menos 1, e assim vai por diante até chegar até 1. Você poderia escrever isso também como N fatorial,
N fatorial é N com essa exclamação aqui, tá? E aqui, então, se voltar ao exemplo, né, então é 4 fatorial, é a resposta, porque isso daqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso é o 4 fatorial. A gente vai ter uma aula melhor sobre esse tratamento com essa notação de fatorial nas próximas aulas, mas você vê, então, que o 4 fatorial você consegue escrever também como 4 vezes 3 fatorial, certo? Isso, inclusive, é algo interessante para a estratégia algorítmica. Quando você estuda algoritmos, quando você estuda programação, você vê algoritmos iterativos e algoritmos recursivos. A gente vai ver aqui nesse curso também. Na última aula eu vou falar um pouquinho sobre recursividade. Algoritmos recursivos envolvem procedimentos que, para você obter a resposta de um atual, que é o 4, por exemplo, aqui, é necessário você saber a resposta dos anteriores, por exemplo, do 3 fatorial aqui. Então, é como se fosse uma função que, para você obter do valor do n que você quer atual, é necessário você saber o valor da função em relação aos n anteriores. Por que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial? É bem direto, por quê, né? Porque 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E olha o que é isso daqui. Esse bloquinho aqui é justamente o 3 fatorial que está aqui, tá? Enfim, isso, exclamação, na verdade, se refere a fatorial. Tá legal? E aí você pode resolver sua questão assim, de modo bem direto. Bota direto lá o 4 fatorial ou 3 fatorial, mas não é só pôr isso de resposta e pronto, como eu estava mencionando antes. Uma resposta, você tem que explicar, justificar o porquê é isso, né? Então, você tem que pôr pelo princípio multiplicativo, você tem uma configuração que você deve explicitar como ela é, e assim por diante, tá? Então, retornando ao exemplo 5 da aula 10, que eu acho que é esse do chinelo, então, qual era o exemplo, né? Retornando aqui, você tinha lá a palavra chinelo, e aí você queria saber quantos são os anagramas. São todas as letras distintas, não tem nenhum problema aqui. Só que você tinha uma restrição que as vogais tinham que necessariamente sempre estarem juntas, certo? Então, se vocês lembrarem lá do passo a passo, eu mencionei agora há pouco, mas repetindo, então, primeiro você remove as vogais. Removendo as vogais, na sua palavra restam 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, o segundo passo é o quê? Ordene as consoantes, certo? Então, você vai ordenar as consoantes. Isso, em outras palavras, é obter os anagramas que você tem possível com as consoantes. E isso se dá justamente pela resposta 4 fatorial, porque você tem 4 letras distintas para você poder montar os anagramas. Pelo princípio multiplicativo, 4 fatorial é a resposta para você formar as ordens das 4 consoantes. Depois você tinha ainda, né, que ordenar as vogais. Para ordenar as vogais, é o mesmo tipo de problema. Quais são as vogais? 1, 2, 3 vogais. Você tem aqui as consoantes que você ordenou. Ordena separadamente aqui as vogais. Então, você tem 3 fatorial formas de organizar as vogais. Depois, o ponto era qual? Era você olhar os espaços que tinham entre as consoantes, né? Você tinha aqui uma consoante, outra, outra, outra. Então, você vê os espaços possíveis para alocar o bloco das possíveis permutações das vogais e colocar. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 formas de pôr esses bloquinhos aí com as suas permutações, misturando, então, agora as consoantes de volta com as vogais. Então, você tem como resposta 5, porque são 5 posições, pelo princípio multiplicativo, multiplicado, então, as 3 fatorial ordens das vogais, multiplicado pelas 4 fatorial possíveis ordens das consoantes. Então, pelo princípio multiplicativo, isso resolve o seu problema.
tá? Então, vocês veem de novo o que eu estou falando aqui. É um conceito que eu posso falar de modo geral, falar, escrever aqui permutação. Inclusive, você pode já mencionar nas suas respostas, e falar, a resposta para isso é permutação desses elementos aqui, por conta disso, disso e daquilo. Tudo bem, você pode, é suficiente, mas não é necessário. Igual na aula passada a gente conseguiu fazer sem nem ao menos saber o nome disso, tá? É só saber no princípio. Vamos avançar para o próximo. Alguém tem uma pergunta aqui? Sem perguntas? Pode falar. No assim, por que o 5 também não é um fatorial? Porque a gente não está interessado em saber quantas são as ordenações de alguma coisa. Aqui a gente tem que levar em consideração o passo a passo que eu coloquei, que era o quê? Primeiro, remove as vogais, certo? E isso aqui não vai fazer nem conta nenhuma. Você só está tirando da palavra as vogais. Depois era o quê? Você tem uma palavra que agora ela só é constituída por consoantes. Só tem consoantes ali. E agora você vê as possíveis arrumações, ou seja, as possíveis permutações das consoantes. Então você tem 4 fatorial de resposta. Separadamente dessa conta que você fez, você vai ter 3 fatorial, que vai ser as possíveis arrumações das vogais. Agora que está a sua pergunta. Você tem várias palavras obtidas somente de consoantes, que está dentro dessa contagem aqui de 4 fatorial. São várias. São 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, isso dá 24. Você tem 24 possíveis palavras nesse conjunto. Para cada uma dessas palavras, isso tem um pouco a ver com a pergunta que o Guilherme fez na aula passada. Para cada uma dessas possíveis 24 palavras, você vai ter associado a ela outras 3 fatorial arrumações das vogais que vão poder entrar ali. Aí você não está vendo onde, mas elas vão entrar. Porque a palavra ela tem consoante e tem vogal. Você tirou as vogais, então você tem que pôr de volta. Pôr de volta significa que para cada uma das 24 possíveis palavras obtidas somente de consoantes, para cada uma delas, dessas 24, você vai ter outras 3 vezes 2, que é 6, aqui 3 fatorial, você vai ter 6 possíveis permutações, onde cada configuração é uma arrumação, é uma permutação dessas vogais, para você juntar com as consoantes que você já arrumou. Entendeu isso? Sim. Isso é para justificar o porquê a gente multiplica 3 fatorial por 4 fatorial aqui. E é a mesma justificativa que a gente teve para justificar peça de teatro com um filme que você fez. É a mesma coisa. Agora, vamos ver. Tá. Você tem, então, consoantes e vogais. Você tem consoantes tendo que casar com vogais. Mas esse bloquinho de vogal, ele pode vir aqui. É uma possibilidade para isso. Dado que você fixou uma palavra obtida somente de consoante e fixou uma palavra obtida somente de vogais, fixa uma desse conjunto dos 24 consoantes, dessas 24 arrumações dos consoantes, e fixa uma dessas 6 arrumações das vogais. Fixa uma atribuição aí, uma permutação de consoante com uma atribuição de vogal, de vogais. Onde você pode encaixar essas vogais nas consoantes? A restrição era que o bloco das vogais tem que necessariamente estar juntos. As vogais têm que estarem juntas. Isso significa que você vai poder alocar essa uma permutação das 6 que você escolheu aqui é uma possibilidade. Outra é aqui, é uma outra possibilidade. Então, você tem 2 possibilidades.
Outra é aqui, então você tem 3, outra é aqui, você tem 4, outra é aqui, você tem 5. Então, você poderia pensar em não multiplicar isso daqui, mas pegar... Você entendeu o 3 fatorial vezes 4 fatorial que você falou? Não entendeu isso? Sim, Vamos lá. Agora você pega, pô, beleza. Ó, eu entendi essa parte. Agora, onde você pode atribuir as vogais? Se você escolheu aqui, você tem essa conta aqui para considerar. Tudo bem? sim. Então você já tem um pedacinho que são aquelas permutações em que as vogais aparecem todas juntas, porém elas aparecem no primeiro bloquinho. Inicialmente vão sempre aparecer as vogais. Se for assim, ok, você tem 3 fatorial vezes 4 fatorial. Com isso, você criou uma parte da sua solução, que são aquelas em que você tem as vogais aparecendo juntas com as consoantes, porém as vogais aparecem sempre aqui no início da palavra. As 3 vogais aparecem aqui. Então aqui você tem uma parte. A quantidade de elementos dessa parte é 3 fatorial vezes 4 fatorial. Agora você vai ter uma outra parte, que é aquela em que as vogais vão necessariamente estar entre a primeira e a segunda consoante. É um outro conjunto que você tem que considerar na sua resposta. A palavra gerada vai ser diferente. Por exemplo, a palavra EIONCHL é uma palavra que é diferente da palavra que seja NEIOCHL. Você pode ver que o bloquinho é igual, EIO. Inclusive, aqui o das consoantes, nessa ordem, é igual a essa ordem aqui. Está dentro desse 3 fatorial vezes 4 fatorial. Porém, onde você escolheu para pôr, o bloquinho das vogais fez diferença na palavra que você gerou. Então, por isso que você vai ter elementos que vão estar nessa subconjunto aqui, que representam aquelas em que as vogais apareceram no primeiro pedaço. Você vai ter aquelas em que as vogais aparecem no segundo. Vai ter aquelas em que as vogais aparecem na terceira, na quarta e na quinta. Então, aqui, pelo princípio aditivo, você vai ter que somar as respostas daqui com isso, com isso, com isso e com isso. Ou seja, é 3 fatorial vezes 4 fatorial associado a esse subconjunto, mais 3 fatorial vezes 4 fatorial associado a esse subconjunto, mais 3 fatorial vezes 4 fatorial associado a esse conjunto, mais a esse, mais a esse. Ou seja, 5 vezes permutação de 3, ou seja, 3 fatorial vezes 4 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, se justifica isso tudo aqui. Ok. Ponto é, não é porque a gente está em análise combinatória, você vai sair botando fatorial em tudo. Tem que entender, tá? Isso é muito importante, na verdade, sua pergunta, porque a gente tem que entender bem esses princípios. O que a gente está separando, o que a gente está juntando, as restrições como estão aparecendo, porque você vai ver daqui a pouco que as questões vão misturar tudo. Eu vou associar arranjo com combinação, com permutação, com complemento, com... Isso tudo é aplicação de princípio aditivo e multiplicativo. Você vê que eu respondi a sua pergunta de uma outra forma como está escrito aqui, diferente do que está escrito aqui, mas chega no mesmo resultado. Talvez assim você enxergou melhor do que o que estava aqui, entendeu? Sim, eu consegui fazer uma leitura que o 5 ele representa a soma das partes entre as combinações das Nossa palavra vogais, reservada, mas possibilidades é uma palavra melhor. possibilidades das combinações Aí foi uma combinação. do bloco de vogais mais as consoantes. Agora fez sentido. Não mais, mas juntamente com. Mais no sentido não é de soma, de adição, de somar números, mas é de associar conjuntamente. Tudo bem? Sim, fez sentido agora. Tá, aí o Guilherme perguntou, professor, eu entendi, entendo esse raciocínio, mas eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre interpretar
entre a interpretação de 4 vezes seria por conta de priorizar uma ordem, caso o problema não se necessitasse de uma certa ordem, a segunda interpretação poderia ser utilizada sobre a questão da fila. Então, esse tipo de pergunta que você fez aí, Guilherme, é o seguinte, tem questões que a sua resposta vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Puxando pela memória aqui, depois da aula, espero que dê tempo, mas se não der tempo a gente faz na aula que vem, tem uma questão lá que é justamente essa, que a resposta vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Na aula passada teve uma que era assim, que era a resposta 2 elevado a n menos 2 lá e tal. Agora, o que uma se encaixa de um jeito e outra se encaixa do outro? É porque a interpretação, na verdade, o contexto vai te levar a um ou ao outro. Como? Aqui, por exemplo, nesse tipo de exemplo aqui, você tem elementos que só podem aparecer um elemento, Guilherme, ele só vai aparecer necessariamente, dado uma configuração, em uma posição. Você não pode ter repetição de elementos aqui. Tá? Você não tem elementos em que, em uma configuração, o mesmo elemento ele vai aparecer em dois lugares. Então, por isso que você tem necessariamente essa exclusão. Você pensa assim, tem uma caixinha que tem vários elementos lá, que tem várias bolinhas. Você está pegando um elemento ali meio que aleatoriamente, né? Você está analisando todas as possibilidades, então você está podendo pegar qualquer um daqueles que estão ali. Ao pegar alguém que está ali, você já tirou ele de lá. Ou seja, isso quer dizer que na próxima etapa, você já não tem mais a mesma quantidade de elementos que você tinha antes. Então, por isso que você vai ter essa subtração aí. Entendeu? A interpretação, sim, é em função das restrições e tudo mais. Quanto agora, a um outro ponto, a um outro tipo de questão que envolve essa repetição, 4 vezes 4 vezes 4, por exemplo, aí, deixa eu tentar lembrar como foi o exemplo da aula passada. Ah, era da caixa, né? Era da caixa com bolas, né? Então você tinha duas caixas. As caixas estão sempre ali à sua disposição. Você quer justamente olhar os elementos. Deixa eu tentar explicar qual era a questão, caso você não lembre. A questão era: você tem N bolas, né, N objetos, e você quer colocar dentro de duas caixas distintas. Os elementos também são distintos. Então, você tem elementos distintos e você quer colocá-los em caixas, tá? Então, as caixas são distintas. Então, a pergunta era, quantas são as possíveis atribuições, quantas são as possíveis arrumações das bolas ali dentro, né? Ou seja, quantas são as possíveis atribuições das bolas dentro das caixas? Então, qual foi a resolução que a gente teve lá? Você tem N objetos. Então, uma configuração é o quê? Então, sempre quando for pensar em resolver essa questão, você tem que pensar, qualquer tipo de questão de análise combinatória, você tem que pensar numa configuração. Como é um elemento que satisfaz a sua solução. Eu não sei se isso é como vocês aprenderam na escola, ou sei lá onde vocês aprenderam, algo que já tenha caído essa matéria. Mas é não pensar em fórmula, não pensar em jogar logo um fatorial, ou tal coisa, ou fórmulas, coisas do tipo. Mas é entender, primeiro, o que faz um elemento pertencer a um conjunto que satisfaz a solução. Tá? Então, nesse caso, é o quê? É uma sequência de elementos em que você vai ter, para cada posição, uma atribuição de valor ali. Essa atribuição de valor não é verdadeiro e falso, né? Mas é a caixa 1, a caixa 2. Você tem, então, os objetos são distintos. Então, você tem um primeiro objeto, você tem um segundo objeto, um terceiro objeto, um quarto e assim por diante. Então, dada essa ordem que você tem desses objetos, a diferença aí na sua solução, no seu conjunto de solução, vai ser pelas atribuições. Então, você tem duas possibilidades para cada elemento. Um elemento pode estar em duas posições,
O segundo elemento pode estar em duas posições, ou seja, em duas caixas, em uma de duas caixas, né? Você tem duas possibilidades. O terceiro elemento, você tem duas possibilidades. O quarto elemento, você tem duas possibilidades, e assim por diante. Então, é por isso que aí você tem essa repetição, né? É porque é possível você repetir as atribuições em posições distintas, diferentemente daqui, em que aqui não. Aqui você não pode, em uma configuração, atribuir o mesmo elemento para posições distintas. Entendeu, Guilherme? É algo mais generalizado, enfim, é uma outra restrição. É um outro tipo de restrição. É igual eu estava falando, tudo está dentro do guarda-chuva, do guarda-chuva, tudo está dentro do guarda-chuva de princípio multiplicativo, tá? E aí, você restringindo de um jeito, você vai cair num problema assim. Você restringindo de um outro jeito, vai recair num problema que é esse aí que envolve repetição. Poderia pensar em mais geral, sim, e tal. Tá legal? É isso. Agora vamos ver um outro tipo de abordagem, tá? Que é uma outra restrição aí de princípio multiplicativo, tá? E nesse daqui, a gente viu exemplos parecidos, mas não exatamente assim. Eu já não lembro exatamente de todos os exemplos que tinha na última aula, mas, de novo, daria para você resolver. Aliás, a gente vai resolver usando o princípio multiplicativo sem nenhum problema. Olha só, de quantas formas podemos organizar um pódio, e pensa que esse pódio tem 3 pessoas, de uma disputa de natação envolvendo 8 competidores? Olha o tipo de pergunta. Na outra, na anterior, eu tinha 4 elementos e eu queria saber de quantas maneiras eu poderia ordenar esses 4 elementos. Então, tem 4, quero 4. É igual se eu perguntasse, tem aqui é, 11 pessoas. Como eu posso aqui fazer a chamada de vocês, ignorando esse lance de ordem alfabética, certo? Então, eu tenho 11 pessoas, eu quero algo com esses 11 objetos. Esses 11 objetos vão estar no meu conjunto de solução. Todos eles vão aparecer em cada elemento que satisfaz esse conjunto de solução, onde um elemento é uma configuração. Tá legal? Agora aqui é um pouco diferente. Aqui é um tipo de pergunta que envolve o seguinte: você tem um conjunto com 8 elementos aqui. Você quer, no seu conjunto solução, olhar os elementos, ou seja, os elementos que vão estar no seu conjunto solução, cada configuração, ou seja, cada elemento que vai estar nesse conjunto, não vai ter todos os outros, todos os 8. Nossa, eu tô trava-língua direto aqui hoje. Eu não vou ter todos os 8 elementos no meu conjunto, em cada configuração. Eu vou ter 3. É 3 desses 8. Então, você vê que de um conjunto de 8, você está restringindo a 3. Mas é claro que o universo ainda mora dentro desses 8. Entenderam a diferença de pergunta? É como se eu quisesse saber o seguinte: você tem 11 pessoas aqui, eu só quero chamar 3 de vocês. E aí, são 3. Uma configuração é o quê? Uma configuração, necessariamente, é uma sequência de 3 pessoas escolhidas dentre essas 8. Então, o meu interesse aqui não é na ordem dos 8. Eu não estou interessado na ordem dos 8, mas na ordem de 3 desses 8. Entenderam o tipo de pergunta que muda? Apesar de que eu poderia também falar assim, eu quero, tudo bem, eu quero escolher 8 de 8. Agora estou restringindo, eu quero 8 de 3. Ou, perdão, quero 3 de 8. Entenderam o tipo de pergunta, como é diferente? Eu estou interessado num pedaço que pode ser menor, tá? E aí, como é que a gente resolve essa questão? O que é um princípio multiplicativo? Primeiro,
você pensar numa configuração, certo? Escolhida, ou seja, sabendo como é essa configuração, que aqui nesse caso é o quê? É uma sequência de 3 elementos dentre 8 elementos. Lembra da questão da palavra chinelo? Essa questão é muito similar a essa também. Por quê? Você tem lá 7 elementos, você quer saber os anagramas da palavra. Então, uma configuração é uma sequência de 7 elementos distintos. Como a gente resolveu aquela questão? Foi pensando como? Ó, tudo bem, você vai ter uma primeira posição. Para essa primeira posição, você tem uma quantidade de elementos lá. Então, você vai pôr isso lá na sua solução. Pelo princípio multiplicativo, restringiu agora o seu conjunto a não mais terem 7, mas terem 6, depois a terem 5 e assim por diante. Aqui vai ter diferença? Vocês acham que vai ser diferente aqui? Repara que você tem sempre que pensar numa configuração. A configuração tem 3 elementos, tá? Então, você quer escolher as ordens dentre 8 elementos, 3 lugares. Então, você tem 3 lugares para considerar. Por isso que eu estou chamando muita atenção para você entender primeiro como é a configuração, para depois você saber aplicar bem o princípio. Você tem 8 elementos possíveis para a primeira posição. Você não impôs uma restrição aqui. Se tivesse imposto, sei lá, necessariamente o primeiro elemento tem que ser chamado Luiz. E aí você tem um conjunto lá com, sei lá, 10 pessoas Luiz, mas tem mais um monte lá que tem outro nome. Então você sabe que você restringe a sua primeira posição à quantidade justamente dos elementos que satisfazem aquela restrição. Mas aqui não estou impondo nada. Então fica bem direto. Você tem 8 possíveis elementos para estarem na primeira posição. Na verdade, vai entrar um, né? Mas você tem 8 possíveis. Para cada um desses 8, vão restar 7 vezes 6 possíveis escolhas para as demais posições. Por quê? Uma de 8 veio para cá. Restaram 7. Então, uma de 7 vai vir para cá. Depois vão restar 6, porque 2 já apareceram aqui. Então, isso é bem simples. Beleza? Algum problema até aqui? Acabou, resolveu a questão. Poderia passar para o próximo assunto. Mas, isso tem um nome. E aí eu estou dando nome aos bois. Isso, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, é de um conjunto que tem uma quantidade grande de elementos, sei lá, N elementos, você quer obter número de sequências possíveis para subconjuntos de tamanhos eventualmente menores. Aqui no caso é o que está, ó. De 8 você quer 3. Você quer subconjuntos com 3 elementos. Você quer não somente subconjuntos, mas arrumações desses subconjuntos, sequências desses subconjuntos. Beleza? Então, pelo princípio multiplicativo, está aí a resposta. Mas esse tipo de pergunta a gente consegue falar mais direto, muitas das vezes, chamando de arranjo. Tá? Então, uma outra forma de resolver essa conta, para a gente entender bem o que é arranjo, na verdade é isso. Arranjo é isso. É você, de um conjunto grandão, saber quantas são as arrumações de subconjuntos menores. Tá? Agora, como a gente também poderia obter essa conta? Olha só que legal que a gente poderia fazer. 8 vezes 7 vezes 6 é o que responde. Vocês entenderam essa conta por conta do princípio multiplicativo. Né? Essa aqui, eu estou sempre em cima do mesmo princípio. Agora, como a gente poderia resolver isso? Ó, olha, vocês concordam que essa conta é justamente igual a essa conta? E o porquê? Olha só, é como se você tivesse pensado no seguinte: 8 vezes 7 vezes 6, na verdade, é o resultado da conta que você poderia fazer de obter a ordenação dos 8 elementos, tá? E
você descartar as ordenações dos elementos que você não está interessado. Você não está interessado na arrumação dos 8 elementos. Você está interessado na arrumação de 3 desses 8. Mas essa conta aqui, ela pode muito bem ser vinda dessa conta aqui. Concordam com isso? Simplesmente aqui está tudo multiplicação, numerador, denominador. Retornando à aula lá de revisão de conjuntos numéricos, a gente viu que dá para cortar as coisas. Então, esse pedaço do denominador aqui, ele corta com isso aqui, ó. Então, olha como fica bonitinho a resposta que a gente tinha. Agora, vocês me perguntam, por que você está fazendo isso se você já encontrou a resposta? Por quê? Isso, você tira, né? Esses 5 restantes aqui, na verdade, você está tirando. É como se você tivesse feito assim. Ó, 8, né? Então, sei lá, tem A, B, C, D, E, F, G, H. São 8? 1, 2, 3, 4. Isso. São 8 elementos que tem aqui. Tá? Sei lá, eu quero 3. Então, vou pegar alguma ordem aqui. Sei lá, vou pegar D, A, B. Tá? Isso é uma possível configuração do meu conjunto solução aqui. Agora, concorda que, uma vez que você tem essa sequência, se você tivesse feito 8 fatorial, que seria essa ordem toda que está aqui, você teria aqui que considerar agora, uma vez que você fixou essas 3 posições com esses elementos aqui nessa ordem, você tem que considerar todas as arrumações das letras que restam. Na 8 fatorial, está contando isso tudo aqui. Tudo bem? Aí você poderia ter C, E, F, ou poderia botar o G aqui, e aí depois poderia fazer G aqui, e aí continua. Você tem você tem 120 possibilidades aqui, que esse é o resultado de 5 fatorial. Tá? Mas você não está interessado nisso. Você não está interessado nessas 120 possibilidades aqui, uma vez que você fixa essa ordem aqui de 3 desses elementos. Você não está interessado. Então, essas 5 fatorial possibilidades têm que se resumir a uma única possibilidade, que é a dessa escolha daqui. Como que de 5 fatorial, então você vê, ó, uma vez que você fixou esse bloquinho DAB, você tem 5 fatorial escolhas para as letras que restaram. Isso considerando as 8 fatorial. Agora, existe uma outra arrumação, sei lá, vou botar A, C, B. Fixando essa ordem, de novo, te restam aqui 5 fatorial arrumações das letras que sobram. Isso tudo tem que aglomerar em uma única possibilidade, que é essa daqui, que você escolheu o A, C e B. Numa outra até, vou usar inclusive as mesmas letras, A, B e D. Fazendo a escolha de você ter A, B e D como possível elemento desse conjunto solução, você ainda tem nessas 8 fatorial que eu botei aqui em cima, 5 fatorial arrumações das demais letras que restam. Se você tivesse interessado no 8 fatorial, você estaria interessado em tudo, nesse montaréu de possibilidades aqui. Então, seria 5 fatorial para isso, mais 5 fatorial para isso, mais 5 fatorial para isso. Mas, isso tudo, nesse problema novo que a gente tem aqui, tem que ser resumido em uma única coisa. Então, desse totalzão aí de 8 fatorial, você tem que aglomerar pedacinhos de 5 fatorial elementos para virarem uma coisa só. Olha que bonito que é isso. Então, você tem exatamente isso que foi feito. Desses 8 fatorial, como é que você aglomera pedacinhos de 5 fatorial? Simplesmente dividindo por 5 fatorial. Né? Beleza? Então, tá aí. Arranjo é o problema que você quer é o seguinte: saber quantas são as arrumações de K objetos
dentre N objetos distintos em ordem, você resolve como? Pegando o fatorial dos N elementos e tirando o que na prática é você dividir aí, né? Dividindo pela parte que você não está interessado. Você não está interessado nesse pedaço que resta. Você está interessado nesses K elementos. Então, você tem N elementos, que é esse total aqui. Você está interessado nos K primeiros elementos. O que resta aqui, então, é o quê? Restaram N menos K elementos. Então, é esse pedaço que você tem que remover dessa conta. Desses N fatorial arrumações, você tem que remover esse pedaço N menos K fatorial, que você não está interessado na ordenação desses N menos K elementos, mas sim desses K primeiros elementos. Beleza? Mas, de novo, você poderia resolver isso sem nem ao menos saber esse nome aqui. É consequência do princípio multiplicativo. Entendeu? Entendeu? E aí, entendeu? Entendeu? Dá uma pergunta? Tá, mas eu tô indo rápido? Quer que eu vá mais devagar? Beleza. É, justamente, por isso que eu estava dizendo na aula passada até, que esse assunto, a gente não precisa falar de fórmula. A gente consegue entender bem a fórmula pensando assim, nessa consequência disso. E essas duas letras, elas trazem muita informação. Ela não aparece à toa. E é por isso que a gente consegue deduzir as fórmulas que existem por aí e nem precisa lembrar delas. Então, em outras palavras, o número de arrumações de K objetos dentre N objetos distintos em ordem é o que a gente chama de arranjo de N objetos tomados K a K. K a K, por quê? Porque você quer tomar subconjuntos de 2 a 2 elementos, de 3 em 3 elementos, de K a K elementos, entendeu? É tomados desse conjuntão de N elementos um pedacinho menor. Então é de K a K, de 2 a 2. Eu quero saber quem são os dois alunos com notas maiores aí. Não sei quem são. Quantas são as possibilidades? Sei lá, são 25 alunos? 25 vezes 24 possibilidades. Olha como a gente resolveu a questão rápido. Entendeu o que eu perguntei? Entendeu a resposta? 25 vezes 24. Por quê? Acaba sendo, você está listando aí uma configuração mentalmente, você está pensando isso indiretamente, e o que eu estou fazendo com vocês aqui é forçando a barra para que nas respostas vocês ponham uma configuração para que depois seja natural pensar assim, pensar numa configuração e, de acordo com essa configuração, entender como você vai montar a sua solução. Então, inicialmente você tem 25 posições, depois vão restar 24, né? Você tem a sua resposta para a pergunta que eu fiz. E você consegue chegar a essa mesma resposta falando, é arranjo de 25, 2 a 2. Por quê? Olha como é essa fórmula que eu acabei de deduzir com vocês. É você fazer essas 25 fatorial arrumações aí dos 25 elementos, mas você só está interessado nos dois primeiros. Ou seja, o pedaço que você não quer são os 25 menos 2, você tem que tirar. Então, é essa subtração, essa divisão aqui para aglomerar em uma coisa só. Tá? Show! Vou para o próximo, tudo bem? Posso avançar? Então, voltando à palavra chinelo, esse exemplo é um pouquinho diferente, tá? Queremos agora obter quantos são os anagramas da palavra chinelo, mas de modo que as três vogais estejam separadas. Elas são exatamente o seguinte, elas não podem ficar juntas, nem ao menos duas delas podem estar juntas, tá? Você quer alocar as vogais necessariamente
longe uma das outras. Você não tem duas vogais perto ali, do lado. Tá? Beleza? Então, aqui a gente vai tentar resolver parecido com a questão que eram as vogais juntas. A resposta disso daqui, muita atenção, não é, caso vocês tenham pensado, em pegar o total, ou seja, ignora isso de você ter as vogais juntas ou separadas, é o total, e remove o que você não quer. E remover o que você não quer seriam as vogais juntas, né? E a gente já resolveu uma questão que envolvia anagramas da palavra chinelo, de modo que as três vogais estão juntas. Mas você não pode fazer isso, vai estar errado. Por quê? A palavra chinelo, por exemplo, uma possível configuração aí seria isso daqui. A gente contou no exemplo anterior. A gente não está interessado nessa configuração, nessa resposta aqui, né? Porque aqui você tem vogais juntas. Você não quer ter vogais juntas. Mas o ponto é, palavra que seja assim, por exemplo, C-E-I-N-O-L, vou botar H para cá. Essa palavra aqui, essa configuração, ela não foi contada no exemplo anterior. Ou seja, palavras em que você tem duas vogais juntas aqui e outra está separada. A gente não contou isso naquele exemplo. Se você tivesse contado, então beleza, você poderia do total remover essas possibilidades e depois remover essas possibilidades, que são aquelas que você tem duas vogais juntas e outra está separada. Tá? Entenderam o que eu falei? Vou avançar para a solução que está aqui. Tá? O que a gente quer fazer? Queremos os anagramas da palavra chinelo de modo que necessariamente as três vogais estejam separadas. Então, vamos pensar primeiro naquele passo a passo que a gente fez exatamente anterior, que a gente fez anteriormente, como seria aqui agora essa alteração? Então, vamos resolver por etapa. E, de novo, eu chamo a atenção aqui para algo que eu já falei em aulas passadas. Análise combinatória, a gente resolve por etapa. Por isso que é normal as pessoas se assustarem. É normal você ter na escola, ou qualquer outro lugar que seja, as pessoas tomam já um pavor disso, porque às vezes tem muita coisa e você fica meio perdido. Então você tem que pensar nessas partes, nessas soluções pequenininhas, nessas restrições pequenininhas que vão te auxiliar a você chegar na solução completa. Então, como a gente faz aqui por etapa? Remove as vogais, tá? Removendo as vogais, o que a gente quer fazer? A gente quer obter os anagramas, né? E a gente quer que as vogais sejam separadas. Lembram que, uma vez que você remove vogal, só te sobra consoante. Então, tem uma, duas, três, quatro consoantes. Aquela questão lá atrás, a gente queria que as vogais estivessem juntas. Então, a gente teria aqui um bloco aqui, outro aqui, aqui, aqui ou aqui. Aqui agora é diferente. Você não tem um bloco de vogal, um bloco de vogais para alocar. Você tem posições para escolher. Você vai ter agora, uma vez que você tem as vogais já ordenadas aqui, perdão, as consoantes, uma vez que você já tem as consoantes ordenadas aqui, porque você já removeu as vogais, ordena as consoantes. O que você vai ter são os espaços. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Nesses espaços, você não vai alocar agora um bloco de vogais, mas você vai ter que fazer o quê? Dessas 5 posições, escolher 3 para alocar as vogais que restam, que tem que vir para cá. Porque se você quer que as vogais estejam sempre separadas, isso quer dizer que necessariamente elas estão entre consoantes. Ou seja, entre essas 5 posições
Dentre essas 5 posições aqui, de espaços, você tem que escolher 3. E faz diferença se você escolhe aqui, primeiro, aqui ou aqui. É como se fosse assim. Quem são as letras? E, ó. São essas as 3 letras. Essa primeira letra E aqui, ela tem quantas possíveis posições para ocupar? Inicialmente 5. Então é 5 para ela. E a letra I? Você escolheu já ali para a letra E. Então vão restar 4. E para a letra O? Vão restar 3. Então você vê como é exatamente o problema de arranjo desse conjunto maior, que no caso são 5 posições, ou seja, 5 elementos de um conjunto, que são 5 posições que estão aqui. Você tem que escolher trios desses 5, certo? Que é o que está aqui justamente. Removendo as vogais, ordena as consoantes, bem parecido com o que a gente já tinha feito, e escolha agora 3 lugares para ocupar as vogais. E aí você vai ter, para ordenar as consoantes, 4 fatorial maneiras de fazer isso. Permutação de 4 elementos, similar ao exemplo anterior. Agora você tem que escolher 3 lugares para essas vogais. Então, olha só, é o que eu estava falando, né? Temos aqui 5 posições. Antes da primeira consoante, entre a primeira e a segunda consoante, entre a segunda e a terceira, e assim por diante, e até após a última consoante. Até após a última é a quarta consoante. Então, dessas 5, a gente quer ocupar somente 3 com essas letras aqui. A gente só quer ocupar 3. Então, você tem que, para responder, arranjo de 5, 3 a 3. Maneiras de fazer isso. Pelo princípio multiplicativo, então, a resposta é 4 fatorial vezes arranjo de 5, 3 a 3. E o porquê do princípio multiplicativo a gente está aplicando aqui, de novo, é exatamente a mesma coisa que a gente viu no exemplo 1, no exemplo 2 da aula passada. Entenderam? Entenderam? Alguma pergunta? Beleza? Como é que tá? Tá fácil demais para vocês? O que vocês estão achando? Tá, vamos ver. Fácil não tá não, professor. Tá não? Tá bom. Mas a gente vai acompanhando aqui um dia de cada vez, né? A gente vai refazendo Isso. vendo Só os para slides. reforçar, o que eu espero de vocês, né, na Aveon, eu vou passar questões justamente sobre esse assunto aqui, tá? Dessa aula passada e da aula de hoje. Beleza? Então, olhem lá bem a lista, que eu já postei com gabarito. Eu acho que ela está um pouco grande, inclusive ela engloba questões da aula 12, de combinação com repetição. O que tiver falando, o que vocês notarem que a resposta envolve variável, x, x1, x2, não sei o quê, é combinação com repetição, vocês não precisam olhar por agora. Agora, a questão que envolve somente princípio multiplicativo, combinação, arranjo, aí é dessa aula de hoje e da aula passada, tá? Eu posso até indicar para vocês qual é a questão que não precisa olhar por agora. Tá legal? Agora vamos ao último assunto da aula, tá? Vocês veem, são 3 assuntos que eu poderia aqui ficar cada aula falando somente de um deles, fazendo exercício e vendo mais coisas e tal, mas é tudo consequência disso que eu acabei de falar aqui nesses uns exemplos que eu passei. E os que eu vou passar depois de revisão também tem contempla outras coisas legais aí. Mas vamos lá. Ó, você já entende o que é permutação. Permutação é ordenar os elementos, todos os elementos. Você já entende o que é arranjo. Arranjo é ordenar subconjuntos desse conjunto dos elementos. Entendeu? Entenderam? Entenderam? Ok. Então, beleza. Isso é algo novo para vocês? Vocês já sabiam?
essa relação com conjuntos. Aliás, é por isso que a gente vê a análise combinatória depois de teoria dos conjuntos. Porque é a consequência, a gente está interessado na cardinalidade dos conjuntos. Mas aí vamos lá. Independente se vocês já sabiam assim ou não. Mas então, vamos avançar um pouquinho. Avançar pouca coisa a mais agora. Agora é uma coisa até mais fácil. Esse nosso interesse aqui agora é não mais em saber as ordens dos elementos que estão nos conjuntos. A quantidade de ordens dos subconjuntos que existem. O interesse aqui é em saber em quantos são os subconjuntos. E não nas sequências em que todos os subconjuntos possuem. Olha o tipo de pergunta. Com esse mesmo exemplo aqui do pode e tudo mais. E vejam a diferença da pergunta anterior. De quantas formas podemos ter um trio para formar um pódio de uma disputa de natação com 3 competidores? Lá, eu estava interessado no pódio. Aqui, eu estou interessado não no pódio, mas nas pessoas. Lá, eu estava interessado nas arrumações de 3 pessoas. Aqui, eu estou interessado nas combinações, ou seja, nos subconjuntos dessas pessoas. Por isso que quando vocês falam combinação, eu digo, combinação é uma palavra reservada. É uma palavra reservada a esse conceito aqui. Então, se você quiser falar de combinação, beleza, você fala combinação. Mas às vezes você está interessado em falar, não em combinação, mas em possibilidades, arrumações, às vezes até permutações. Tá? Mas o que é combinação, então? Você tem um conjunto com N elementos, aqui no caso, 8 elementos. Você quer saber quantos são os subconjuntos de 3 elementos. É só isso. Ou voltando aqui para o exemplo de vocês. Eita, tá cada hora caindo mais alguém aí. Alguém sai da aula. São 9 pessoas agora. Dessas 9 pessoas, eu estou interessado em saber quem são os pares ou os conjuntos de 2 pessoas. Eu não estou interessado em saber na ordem do primeiro e segundo lugar, quem tirou a maior e a segunda maior nota, não. Mas quem são as pessoas? É a Chayana e o Kennedy, ou é a Chayana e o Guilherme, sei lá, o Guilherme e Kennedy. Tem outras pessoas só que eu não estou vendo o nome, então não sei quem está aí. Gabriel, né? O Gabriel está aí também, Samuel, sei lá. Então, eu estou interessado nas pessoas, ou seja, no conjunto, no subconjunto. Esse é o interesse. As questões vão estar misturadas. Você não vai ter isso, isso daqui eu não estou interessado em ordem, isso aqui eu estou interessado em ordem. Você tem que entender pela interpretação do enunciado, se a ordem faz diferença ou não. Agora, como a gente chega até lá? Como a gente consegue resolver? O que a gente já sabe resolver, a gente vai conseguir aproveitar aqui agora. Porque o que a gente sabia resolver? A gente sabia resolver uma questão que envolvia, mais do que trios, ordens desses trios. Concordam com isso? Vamos voltar para essa questão aqui. Eu queria, na questão anterior, de 8 elementos, saber quantas eram as ordens possíveis para 3 dentre esses 8. Certo? É isso que eu tinha. É isso que eu queria. Beleza? Então, você tem aí inúmeras possibilidades. Inúmeras não. A gente sabe contar isso. 8 vezes 7 vezes 6. 336 formas. Tá? Então, você tinha 336 possibilidades de arrumações. Dentre esses 8, de obter 3 ordens. Obter ordens de 3 desses elementos. Beleza? Agora, olha só. Nesse problema aqui, você está interessado nessas 336 formas? Você está interessado nessas 336 formas? Se eu respondesse aqui 336, estaria errado, né?
8 vezes 7 vezes 6 estaria errado. Mas o que falta eu fazer para eu conseguir associar a resposta que é necessária para ter aqui? Olha só, o que você tem que pensar? Ó, tem várias possibilidades lá, 336 formas. Cada tracinho desse é como se fosse uma sequência, uma configuração da minha resposta, tá? Cada tracinho desse aqui é um conjuntinho aí, é uma atribuição possível. Então, pensa que seja, sei lá, A, E e I. Tudo bem? É uma atribuição, é ok, é um elemento da minha solução, é uma configuração possível. Ok? Pensa que seja A, C, B, é uma outra. E assim existem várias, 336 formas. Mas, olha só, o porquê que isso daqui, 336, não satisfaz isso daqui? Alguém me diga aí, por que não satisfaz? Eu já expliquei, mas ó, só quero ouvir de vocês. Por que não satisfaz? Porque se eu respondesse 336 aqui, ou seja, 8 vezes 7 vezes 6, estaria errado aqui. Alguém? Não? Pode falar que não, gente, mas só fala. Tá. Porque vai repetir uma pessoa no mesmo pódio, eu não entendi muito bem essa resposta. Porque teria pódios iguais, mas com posições diferentes. Isso. Talvez tenha sido a mesma coisa que a Maria quis dizer. Não uma pessoa no mesmo pódio vai se repetir, mas é o quê? É mais ou menos como o Oliver escreveu. É porque você vai ter, por exemplo, essa atribuição aqui, A, E, I, significa o quê? Para a questão anterior lá. A primeira pessoa é o A segunda pessoa, a segunda colocada é o E. A terceira pessoa é o I. E nessa quantidade, 336, vai ter uma outra atribuição em que a primeira pessoa é o E, a segunda pessoa é o a terceira pessoa é o I. Ou seja, você vai ter um pódio diferente, mas com as mesmas pessoas. E é o que o Guilherme falou, porque você não está preocupado em analisar a posição estrita das pessoas no pódio. Ou seja, então, essa resposta anterior não se aplica para cá, porque aqui você tem elementos, na verdade, configurações, que representam uma única coisa só, que representam aqui, por exemplo, A, E, I. E o E, A, I, assim como o I, A, E, e assim como alguns outros que a gente vai saber contar já já, eles vão associar a exatamente isso e mais alguns outros aqui, Professor? a um único elemento. Fala, Kennedy. Então é o seguinte, o que interessa para a gente aqui é se a pessoa chegou no pódio ou não, é isso que interessa. Não Isso que importa interessa. se chegou no terceiro. Isso que interessa, Beleza. É o subconjunto. Então, se foi A, E, I, esse trio, essa ordem aqui, essa tripla, né? Não fala trio, mas tripla, quando é ordem associada, a gente fala tripla ordenada. Quando existe essa tripla, assim como existe essa tripla que é diferente dessa, a ordem é diferente, então são diferentes. Mas os elementos são os mesmos, então é o mesmo subconjunto, A, E e I. E retornando à aula inicial de teoria dos conjuntos, que foi uma aula simples, vocês viram lá que tanto faz eu escrever A, E, I, ou eu escrever E, A, I em conjunto, tanto faz, é o mesmo conjunto. O que importa são os elementos, não as ordens dos elementos. Tudo bem que essa tripla associa a esse conjunto, essa tripla associa a esse conjunto, essa associa a essa. Agora minha pergunta,
Quantas são essas triplas que associam a esse conjunto aqui? Aí vou ter que fazer um arranjo de 3 a 3. Como é? De 3 a 3? Não entendi. Acho que é isso. 3 a 3. Tudo bem. 3 a 3. 2 a N? Não, Guilherme. Por que 2 a N? É o seguinte. 2 a N se fosse primeiro e segundo colocado, só que interessasse. Não, também não. Não, também não. Não. 2 a N seria se, sei lá, você tem N elementos que atribuir você quer alocar duas posições para duas possíveis atribuições para cada um desses N elementos. Não, é o seguinte, vamos voltar para esse exemplo bem particular. Bem particular. Pensa que é só esses três mesmo. Você tem essas três letras. A minha pergunta é, vamos pensar no contrário então, talvez seja melhor. Dado esse conjunto, A, E e I, minha pergunta é, quantas são as possíveis ordens que esses três elementos podem ter? Nessa aula de hoje a gente fez questão assim. Arranjo dos elementos 3 a 3, tudo bem, isso é a resposta. Um outro jeito de falar muito mais direto é permutação dos três elementos. Arranjo de 3 a 3 é a mesma coisa que permutação de três elementos. Você tem três elementos, quer saber quantas são as ordens que eles podem ter. Então, você tem 3 para a primeira posição, 2 para a segunda, 1 para a terceira. Então, isso aqui associa a 3 fatorial. Associa a 3 fatorial sequências que você vai ter aqui associada ao mesmo conjunto aqui. Entenderam isso? Então, eu escrevi 3, mas eu poderia escrever os outros 3. Vamos lá. Poderia ser A, I e E. Poderia ser E, I e A. Poderia ser I, A, I, E A. Aqui é I, A, E. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 elementos, eles aparecem nessa contagem que a gente fez no exemplo anterior, que deu 336, que deram todas as possíveis ordens dos 3 dentre 8. De 8, escolher 3. Uma possível escolha foi essa, outra seria essa, outra seria essa. Outra seria com outras letras, tudo bem, mas eu estou interessado em olhar só esse aqui pontualmente primeiro com vocês. Entenderam isso? E, agora, para esse problema aqui, essa atribuição dessas 6 coisas distintas na questão anterior deve ser considerado como uma única coisa só? Tudo bem que essas 6 aí devem ser associadas a um único elemento, que é o subconjunto A, E e I. Ok? Ok? Porque nesse problema que eu tenho agora, o meu interesse é, eu não estou interessado nas ordens dos elementos, mas nos subconjuntos. Então, poderia ser A, E, I, poderia ser, igual está aqui, A, B, C, e assim por diante, poderiam ser vários outros. Aqui, por exemplo, o ABC, você também tem 3 fatorial ordens associadas a esse conjuntinho ABC que vai aparecer nessa contagem grande aqui. Mas você não está interessado nesses 6. Mas desses 6 você quer relacionar a exatamente 1. Então, de 336 possibilidades, ou seja, a contagem da questão anterior era de 8 vezes 7 vezes 6, você não está interessado em todo mundo, mas a cada
6 elementos que estão nessa conta, você quer atribuir a um único elemento. Então, o que você faz? Pega o total, divide por 6, porque a cada 6 vai virar 1. Então, é você pegar o total, dividir por 6. Ou seja, você pegar 8 vezes 7 vezes 6, dividir por 3 fatorial. Isso dá a resposta que a gente quer. Entenderam? Fez sentido. Que cada tripla tem, junto com ela, 3 fatorial outras que é com esse mesmo conjunto. Então, você tem que aglomerar, você tem que juntar esse pessoal. Então, desse total, que é o que a gente fez na questão anterior, que é aquela questão que a ordem fazia diferença, então você tinha todos os trios aí, todas as triplas ordenadas, você tem que agora juntar. Ó. Opa, esse pedacinho aqui é com as mesmas 3 letras, então você junta. Esse pedacinho aqui também, esse pedacinho aqui também. E é tudo por 3 fatorial, porque você vai ter 3 letras e você quer as ordens dessas 3 letras. Você tem que juntar isso a uma única configuração. Então, o total dividir por 3 fatorial. Então, como a gente... É isso é a resposta. Vamos ver aqui bonitinho como está escrito. Uma configuração é um conjunto de 3 pessoas dentre as 8. Mas olha a diferença. Lá era uma sequência de 3 pessoas dentre 8. A questão anterior. Era uma sequência. Aqui é conjunto. Conjunto, eu não estou interessado na ordem que os elementos não aparecem no conjunto. Se me perguntarem quem são os alunos que fazem FMC comigo esse período, são vocês. Não, ninguém me perguntou sobre ordem de vocês. É uma atribuição, é uma listagem de vocês. Tá? Então é um conjunto. Agora, como a gente faz isso? Bom, na contagem, agora que eu vou passar por escrito, tudo que eu mencionei aqui, escrevi feio aqui nos slides, com a canetinha. Então, a contagem, arranjo de 8, 3 a 3, temos mais do que trios. A gente tem trios, mas são trios que a ordem importa, né? Então, a gente tem mais do que trios, pois também temos ordem entre eles. Ou seja, por exemplo, se tomasse João, Maria e Lucas, isso é diferente se você tomasse Marcos, Lucas e João. Perdão, falei o que? Maria, né? João, Marcos e Lucas, se você escolhesse isso, seria diferente se você tivesse tomado Marcos, Lucas e João. A ordem é importante. Você estava interessado na ordem lá do pódio dos 3? Ordem de chegada? Note também que cada conjunto de 3 elementos possui permutação de 3 arrumações entre elas. É aquilo que eu botei aqui em cima, né? A, B, C, A, E, I. Tem 3 fatorial maneiras de você arrumar essas 3 letras. Que aqui nesse exemplo, né, que eu botei bem pontual, J, M, C, né, João, Marcos e Lucas, seria a mesma atribuição nesse tipo de problema agora, pensando como se fosse João, não é C, né? Por que eu botei C? Tá, vocês entenderam, né? O C é o Lucas, né? Então é João, Lucas e Marcos. Ou Marcos, Lucas e João. São coisas diferentes. Então, eles têm que relacionar a um único elemento, que é o trio. Ou seja, então, da solução, que é arranjo de 8, 3 a 3, temos que cada trio possui permutação de 3 configurações que devem ser consideradas iguais. Você tem que aglomerar isso junto. Essas 3 fatorial coisas que aparecem aqui tem que ser uma única coisa. Ou seja, é você pegar a solução que você tinha, que era o arranjo de 8, 3 a 3, dividir por 3 fatorial. É isso. O nome disso é combinação. Então, assim, a solução desse problema é apresentado por arranjo de 8, 3 a 3 dividido por 3 fatorial. Isso é combinação. Combinação é você saber quantos são os subconjuntos de tamanho K de um conjunto de tamanho N, onde K necessariamente ele é menor ou igual a N, tá? Se não tiver claro, pausa aí o vídeo, quem estiver assistindo depois, e
Entenda pausadamente isso que eu estou falando, tá? Mas é isso. Então, quando queremos saber quantos são os conjuntos de K objetos dentre N objetos distintos, resolvemos dessa forma. É a mesma ideia que eu passei aí dos 8, 3 a 3, você generaliza para N, K, K aí. Porque você tem N e K a K, são as formas de você arrumar esses K dentre N elementos. Arrumar, ordenar. Então, a cada conjuntinho de K elementos, que é nisso que você está interessado, existem, nessa solução de arranjo de N, K a K, K fatorial, maneiras de ter essas sequências dentre esses K elementos. Mas isso tem que ser considerado como uma coisa só. Então, desse total arranjo de N, K a K, você divide por K fatorial e está aí a sua resposta. E o que, então, como a gente já viu que arranjo de N, K a K é N fatorial sobre N menos K fatorial, porque eu expliquei, retornando lá atrás, o que você está fazendo é pegando isso e dividindo por K fatorial. Ou seja, o que você vai ter? Divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é o que a gente viu na aula de revisão de conjuntos numéricos. N fatorial vezes 1 é N fatorial. Os divisores aqui você multiplica também, né? Isso daqui vezes isso deu N fatorial. Isso aqui vezes isso, N menos K fatorial que multiplica K fatorial. Justamente que está aqui. Em outras palavras, o número de conjuntos de K objetos dentre N objetos distintos é a que a gente chama de combinação de N objetos tomados K a K. Ou seja, a combinação de N e K a K é exatamente N fatorial, que divide N menos K fatorial vezes K fatorial. Precisa decorar essa fórmula? Claro que não. Você vê como a gente construiu o conhecimento até chegar nela? Entenderam? 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 Aham. É por consequência do princípio multiplicativo, e aí vem toda a consequência que a gente tem de arranjo, de permutação antes, de arranjo, e vai evoluindo para aí. Tem que ter ela anotada? Não precisa não, acaba que você vai entender isso. Você vai entender o porquê ela é assim, pensando nesse passo a passo. Pensando o porquê que existe isso e o porquê que existe isso. Inclusive, é uma recomendação que eu faço. É entender o porquê isso está assim, tá? É essa sequência de passos que a gente consegue chegar nesse passo, desse jeito aqui, né? Tá, mas vamos avançar, que eu acho que só vai dar tempo de fazer esse exemplo aqui, e a revisão eu faço na próxima aula, tá? Vamos lá. Quantas diagonais de um polígono regular de n lados possui? É bem simples a questão. É uma questão que, inclusive, em geometria se estuda em escola, não tem nada a ver com isso, às vezes, a explicação e tal. Então, olha só. Quantas diagonais um polígono regular de n lados possui? Então, é o seguinte. Pensa primeiro no que é um polígono, né? Então, podemos, inicialmente, obter todos os conjuntos de dois vértices do polígono. Antes de ver o que está escrito aqui, vamos tentar lembrar o que é um polígono, que eu acho que está aqui. Ah, não está, ele só está no final. Esquece isso que está escrito, vamos olhar o polígono aqui. Tá? Isso aqui é um polígono. Tem quantos lados? 1, 2, 6 lados. Certo? São 6 lados e são 6 vértices. Ok? São 6 pontinhos.
Beleza? Tudo bem? Quantos são as diagonais? Vou fazer de outra cor aqui. Isso é uma diagonal, ou seja, uma diagonal é um segmento que tem como extremos vértices que não são consecutivos. Então, você tem esse, você tem esse, você tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Ou seja, você tem essa quantidade de polígonos aí. Ou seja, são segmentos entre pares de vértices que não são consecutivos. Beleza? É isso que eu quero saber. Quantos são? Quantos são os polígonos? Olha só, como a gente pode fazer? Pensa primeiro nos vértices. Você tem N vértices. Você concorda que sempre que você tem um segmento, mesmo que seja representando diagonal, ou seja, representando lado do polígono, porque você tem esses dois tipos de segmento, né? Você tem os segmentos que estão em cinza e você tem os segmentos que estão em rosa. Certo? Desses dois tipos de segmentos, você tem aqueles em que os rosas são as diagonais, e é nesse pedaço que você está interessado, e você tem aqueles segmentos que associam você a lados. Isso daqui é um lado, isso é outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. Nesse você não está interessado. Apesar disso, cada par que você tome vai associar exatamente um segmento. Concorda? Se você pegar esse par com esse par, você tem um segmento associado que é esse daqui. Se você pegar esse par com esse par, você tem um segmento que é associado a esse daqui. Concorda? Beleza? Então, como a gente pode fazer? Desse total N vértices, quantas são as possíveis escolhas de pares desses N vértices que formam um segmento? Combinação de N 2 a 2. E essa conta vai dar o total de segmentos que existem aqui. Nessa conta, combinação de N 2 a 2 tem essa escolha, tem essa escolha, tem essa, tem essa, tem essa. Entenderam isso? Que o que é o meu interesse é no segmento. Então, por isso que eu tenho uma ordem associada aqui. Eu quero saber quantos são os subconjuntos de dois elementos dentre esses N elementos. Isso vai me dar o total de segmentos. Diagonal não é o total de segmentos que eu tenho. É desse total, eu tenho que remover esses segmentos cinza. Então, aqui eu peço que vocês lembrem da ideia de complementar, que é o que eu passei no último exemplo da aula passada. Que às vezes é muito mais fácil você, do total de possibilidades que você tem em mãos, remove as possibilidades que você não está interessado. Aqui é assim. Fica muito mais, eu acho muito mais fácil. Então, pelo princípio aditivo, combinação de N2A2 dá justamente o número de lados que você vai ter, mais o número de diagonais. O número de diagonais é justamente os segmentos que estão aqui que eu tinha feito em rosa, né? Enquanto que a soma dessa quantidade com o número de lados, que eu sei que se é um polígono de N lados, né? É um polígono regular com N lados, então tem N lados. Essa quantidade aqui é o número de lados. Então, combinação de N2A2 é o quê? É a soma das duas partes aqui. Entenderam isso? Eu estou interessado no D, então é simples. D é igual a combinação de N2A2 menos N. D é combinação de N2A2 é N que multiplica N menos 1 dividido
por 2. Beleza? Menos N. Tá aí a sua conta. Ok? Você precisa decorar a combinação de N2A2 é essa conta? Não precisa. O que é combinação de N2A2? Pensa primeiro em arranjo. Tá, então é N vezes N menos 1. Agora divide por 2, porque você não está interessado na ordem. Por exemplo, são duas pessoas, veio a pessoa A, a pessoa B. Na conta que você fez, N vezes N menos 1, essa atribuição é diferente dessa atribuição. Então, na verdade, a cada 2 tem que linkar a um único conjunto, que é o conjunto A e B. Então, você tem que dividir por 2 o total. Então, de cara, combinação de N 2A2 é N que multiplica N menos 1 dividido por 2. É 6 vezes 5 que divide por 2. Por que 2? Porque 2 fatorial é igual a 2. Lembra que tinha aquela arrumação para você juntar tudo a mesma coisa? É dividir por k fatorial. 2 fatorial é igual a 2. Pode botar direto. Tá? Então, o número de diagonais é a combinação de N2A2 menos N. É só fazer a continha aqui, tem o que você quer. Entendeu? Aqui. Então, resolvendo as continhas, né, botando para lá, para cá, não sei o que, não sei o que lá, chega a essa conta final aqui, que é justamente o que a gente aprende na escola e sei lá mais aonde, aparecem essas fórmulas aí, tá? Mas você vê como a gente consegue enxergar isso sem falar de geometria nem nada do tipo. Tá legal? Isso, resumidamente, então, o que a gente tem é que o que é permutação? Permutação é a quantidade de arrumações de N objetos distintos em ordem. P de N, que isso aqui é igual a N fatorial, quando você tem N objetos aí. Arranjo é a quantidade de arrumações ainda, mas não é mais dos N, é de K objetos dentre esses N, em ordem. A conta para isso é a fórmula do arranjo aí, que vocês já entenderam como é que se obtém. Combinação. Combinação é a quantidade não de arrumações, mas de conjuntos, de subconjuntos. Quantidade de conjuntos de K objetos dentre N objetos distintos. E, para fazer isso, você tem essa fórmula aqui. Acaba aí? Claro que não. Né? Então, você repara no seguinte, ó, você tem objetos que são distintos. Todos os elementos são distintos, não tem nenhuma repetição aí. Tá? Então, agora a pergunta que a gente tem é: como resolver problemas que podemos ter objetos iguais? Por exemplo, sei lá, vai que tem objetos que são iguais, são anéis, todos os anéis meus são iguais. Você quer selecionar. Ou você tem bolas de sorvete para pôr. Você tem tipos diferentes de sorvete, mas o número de bolas de sorvete, você pode ter atribuições que sejam 2 bolas de morango. Você mudar a ordem que tem dessas bolas de morango, uma de morango com outra de morango, não vai fazer diferença. Isso a gente vê na aula que vem. Aliás, na aula que vem de conteúdo, que isso é na próxima terça-feira. Na quinta-feira a gente vê exercícios só dessa aula aqui de hoje e da aula passada. Tá legal? A aula que vem é a aula de exercício, né? Então a gente vê isso na próxima exercício, na próxima aula, e na terça que vem a gente vê os combinações com repetição. Tá legal? Ok. Beleza? E aí, entenderam? Gostaram? Legal? É difícil? Tranquilo. Fácil? Muito maneiro? Não, fácil não, peraí. Ficou didático. Eu sempre passo um formulário no final da matéria, né? Aí eu pergunto se essa matéria é a melhor matéria da vida de vocês. Aí geralmente tem um outro lá que responde que sim, mas assim, acho que é só para me sacanear mesmo. Porque para mim foi, pô. Então, assim, eu espero que para vocês aí, algum de vocês seja também. Bom, gente, Tranquilo, a didática aí ficou boa, pô. Explicar como funciona
para depois formalizar. Ficou Isso. legal. Beleza. Então tá, gente. Já já eu posto esse material para vocês. Para quem chegou depois, no início da aula eu comentei um pouco sobre a próxima Avion, então assista lá direitinho. Me mandem os nomes por e-mail, porque só vai apresentar, só vai ter nota quem mandar e-mail para mim, tá? Então, assiste aí o que eu estou explicando lá no início da aula e a gente se fala aí na quinta, né? Isso, na quinta. Beleza? Boa noite para todo mundo. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau. Boa noite. Já mandei o e-mail do individual prova, ok? Beleza, acabei de ver lá. Valeu. Valeu.